Pode seguir aí. Vamos lá, pessoal. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Hoje a gente trouxe aqui o Danilo Bastos, aqui, um cara que é bastante conhecido no mercado de fundos imobiliários e alguém com quem gosta de trocar mensagens, gosta de, às vezes, trocar algumas ideias, porque tem bons insights aí sobre o mercado. E ele também vai falar um pouquinho aí da trajetória dele, né, de como que ele entrou nesse mercado e como que ele hoje atua, né? Ele tem outra profissão, na verdade ele não trabalha só com o mercado imobiliário, mas ele vai poder contar um pouco da história dele. E eu vou aproveitar aqui o comecinho aqui da live, porque eu sei que tem bastante, tem alguns participantes aqui que ainda não são clientes do escritório. Eu acho que vale só a gente comentar rapidamente aí da nossa estrutura aqui da Sétima, e aí depois eu vou dar a palavra aqui para o Danilo se apresentar e falar um pouquinho aí da história dele também, tá? Então, falando rapidamente aqui do nosso escritório, a Sétima é um escritório que ele tem uma carteira hoje de 700 milhões de reais de custódia de clientes, e a gente tem uma estrutura hoje de, acho que está em 27 assessores, a gente está expandindo nossa equipe, até perdi a conta, agora vocês já estão chegando a 27, mas acho que acho que era o último número, e a gente tem uma estrutura em que a gente busca conseguir atender um público mais diverso possível de clientes. Então, a gente acaba tendo sócios que são especialistas em diversas classes de investimento. Então, a gente tem um sócio que cuida da parte de renda fixa, um sócio que cuida da parte de fundos de investimento, outro que cuida da parte de renda variável, e eu, especificamente, sou o sócio responsável pela parte de fundos imobiliários. Tá? Então, com isso, a gente consegue aí ter uma abrangência legal das classes de investimentos, né? E independente aí do perfil do cliente, a gente consegue dar um bom apoio para ajudar esse cliente a montar a sua carteira, né? A gente também tem uma filosofia bem voltada aí para alocação mesmo, voltada para longo prazo, tá bom? Então, a gente fica à disposição, né, de quem ainda não conhece a nossa casa, o nosso escritório, entrar em contato com a gente, depois a gente passa aí nossos contatos aí, mas espero que todos vocês consigam aproveitar aí o evento de hoje. Legal? Então, vou deixar aqui então, Danilo, para um tempinho para você se apresentar, falar um pouco aí do seu trabalho atual, né, em fundos imobiliários, também do seu trabalho fora do mercado. Por favor, fica à vontade aí. Então vamos lá, galera. Bom, obrigado por terem vindo, Citando, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Danilo, eu sou investidor desde 2004, comecei investindo em ações, sempre com foco em dividendos. Lá para 2011 eu conheci os fundos imobiliários e me apaixonei pelo produto, porque o meu perfil de investidor, meu perfil de investimento, né, minha estratégia é buscar ativos geradores de renda, né? Então fui migrando aos pouquinhos minha carteira de ações para fundos imobiliários, já cheguei em algum momento a ter só fundo imobiliário na carteira, voltei a ter ações, enfim, e hoje os fundos imobiliários compõem a maior parte aí do meu portfólio, né? A minha profissão principal, o Satani estava comentando, eu sou piloto de avião, tá? E esse é meu único trabalho que eu tive na vida, né, como carteira assinada, e tenho até hoje. Mas eu também sou formado em finanças, tenho pós em mercado de capitais e tenho desenvolvido um trabalho educacional no mercado de capitais, principalmente em fundos imobiliários. Então, tenho 2 livros comercializados hoje, tenho um curso também comercializado, estou fundando junto com um parceiro, Marcos, uma empresa chamada Ticker 11, que por enquanto é uma empresa de educação e informação, mas a nossa ideia é 2021 que ela tenha carteira recomendada de investimento também, tá? Então, é isso. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Meu conteúdo educacional pode ser encontrado principalmente no Instagram, que é @DaniloGBastos. Estou sempre lá respondendo dúvidas de todo mundo e trazendo informações aí sobre o mercado de fundos imobiliários. Maravilha. Pessoal, então, só para alinhar um pouco aqui a dinâmica do evento hoje, a gente recebeu perguntas, né, de todos vocês, diversos tipos de perguntas de investidores mais experientes, investidores que estão começando, e aí para tentar, digamos, nivelar uma base inicial de conhecimento, eu vou fazer aqui uma apresentação
sobre conceitos básicos de fundos imobiliários, tá? Para, acho que já sanar as primeiras dúvidas aí que vocês possam ter. E aí, depois disso, eu vou abrir aqui a tela, e aí eu e o Danilo, a gente vai fazer aqui um ping-pong aqui, um bate-papo, tirando aqui as principais dúvidas que vocês mandaram para a gente. A gente tentou dividir aqui em alguns tópicos, né, para ficar mais fácil, mas acho que assim fica mais interessante, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou falar aqui, então, de conceitos básicos aqui de fundos imobiliários para todo mundo entender como que funciona, tá? Então, primeiro, né, o que é, de fato... Deixa eu ver aqui uma mensagem no chat. Então, estão mandando pergunta aqui, legal. Vamos lá. Então, primeiro aqui, o conceito básico de fundo imobiliário, o que é, né, esse tipo de investimento, tá? Então, o fundo imobiliário nada mais é que um tipo de investimento coletivo, onde diversos investidores vão investir seus recursos, na verdade, vão deixar esses recursos sobre a gestão de uma equipe profissional, e essa equipe profissional vai alocar esses recursos em ativos imobiliários, tá? A alocação desses ativos imobiliários pode ser feita basicamente de duas formas. Eles podem fazer uma aquisição direta em ativos imobiliários, então podem comprar de fato um prédio comercial, um galpão logístico, um shopping, enfim, né, ativos físicos mesmo. Esses ativos físicos, em geral, são locados para grandes empresas, então tem uma receita de aluguel. Essa receita de aluguel ela vai para o fundo vai apurar os custos que ele tem, né, de gestão desses ativos, e o lucro que ele apurar, ele devolve isso para os cotistas, que é o que a gente chama de dividendos, né, ou rendimentos. Então, isso que é o que volta para o cotista, é o lucro dessa operação imobiliária, dessas receitas que o fundo vai apurando mensalmente. Tá? Uma outra forma de investimento, que eu coloquei aqui na parte de baixo, são os chamados recebíveis ou cotas imobiliárias. Tá? Então, isso é uma forma de investimento, vou dizer assim, indireta, porque os gestores, na verdade, estão comprando ou dívidas, né, do setor imobiliário, ou comprando cotas de outros fundos imobiliários que também vão gerar receita, e essa receita também é revertida para os investidores, tá bom? Então, esse é o conceito, acho que básico, né, do produto, né, e aqui eu vou apresentar agora quais são os principais tipos de fundos imobiliários, né, quais são as classificações principais, né? Então, no mercado a gente chama de um primeiro grupo que é fundo de tijolo, que são aqueles fundos imobiliários que adquirem diretamente, né, os ativos imobiliários. Então, é o que a gente chama, né, investe no tijolo mesmo, investe em ativos físicos, tá? Esses fundos de tijolo, eles podem ser de diversos segmentos, né? Então, tem fundos especializados em segmento de shopping, de laje corporativa, de galpão logístico, agência bancária, educacional, enfim, e a gente está vendo crescer esses segmentos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes segmentos e como que eles sofreram ou não aí durante esse ano, né, esse período de pandemia. Um segundo tipo de fundo imobiliário são os fundos de papel, que em geral são os fundos que compram, né, adquirem títulos do setor imobiliário, geralmente são chamados os CRIs, que é o Certificado de Recebível Imobiliário. Nada mais é do que uma dívida. Então, imagine que um grande empresário quer construir um prédio aqui na Faria Lima, ele precisa de 50 milhões de reais para terminar a construção desse prédio. Ele pode emitir essa dívida, esse CRI, para captar isso, né, do mercado, esse valor. Só que esse empresário vai ter que pagar como se fosse um financiamento, né, vai ter que pagar esses 50 milhões de reais, considerando uma taxa de juros que vai ser negociada. Tá? Então, essa taxa de juros ele paga para o fundo, e é isso que é revertido aí
como rendimento para os cotistas, tá? Então, esse é o segundo tipo de fundo imobiliário, são os fundos de papel. E, por último, eu coloquei aqui que são os FOFs, né, que é o chamados fundos de fundos, ou seja, são os fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários, tudo bem? Então, eles têm aí um papel aí interessante, especialmente acho que para os investidores iniciais, porque você acaba delegando, né, para um gestor profissional o papel de você selecionar qual o melhor fundo imobiliário. Em vez de você ficar selecionando um ou dois fundos, você pode investir através de um FOF e o gestor profissional já vai alocar esses seus valores em diversos fundos. Em geral, as carteiras de fundos dos FOFs têm mais de 10 fundos imobiliários, então são carteiras bastante diversificadas. Legal, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Por enquanto, não. Então, vou seguir aqui. E eu vou falar aqui agora um pouquinho sobre alguns números do mercado que eu vejo que ainda existe muita confusão ou falta de informação em relação ao produto, né? Então, por que investir em fundos imobiliários? Tá? Então, o primeiro que a gente gosta de falar é o potencial de rentabilidade, né? Então, aqui nesse gráfico, essa linha azul mais clarinha é o IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários. Então, o histórico dele, ele teve um rendimento de 180% desde 2011, que foi quando o IFIX foi lançado, né? E comparado com o mesmo período do Ibovespa, o Ibovespa nesse mesmo período deu 47%. Tá? Então, ele deu aqui praticamente 4 vezes o Ibovespa no mesmo período. Tá? Então, existe muito, né, o mito de que para você ter um ganho significativo de patrimônio teria que ser através das ações. Isso não é necessariamente verdade. Fundos imobiliários também é uma boa alternativa. Tá? Um segundo gráfico que eu gosto de mostrar também é que esse movimento que a gente vê no mercado brasileiro, ele não é uma situação exclusiva, situação única do nosso mercado. Então, o mercado aqui, esse gráfico aqui é do mercado americano, eu estou comparando aqui o índice de REITs, que seriam os fundos imobiliários americanos, né, com o S&P 500, que é um índice americano das 500 maiores empresas negociadas na Bolsa nos Estados Unidos. Tá? Então, você pode ver que nesse período, até um histórico mais longo, de um pouco mais de 18 anos, os REITs, né, o índice de REITs lá do Dow Jones deu 521% contra 178% do S&P 500. Então, também teve um retorno bastante significativo comparado aí com outras classes de ativos, né, outros índices de mesma categoria. Tá? Seguindo aqui, então, fala um pouquinho agora mais sobre o mercado no Brasil, né? Então, recentemente saiu o relatório da B3, né, sobre o mercado de fundos imobiliários e que trazendo a notícia de que a gente superou a marca de 1 milhão de CPFs, 1 milhão de investidores. Então, isso aqui a gente até estava conversando aqui antes da live aqui com o Danilo, que esse crescimento é algo bastante significativo, né, para a indústria de fundos imobiliários, porque há menos de 3 anos atrás, nosso mercado não tinha nem 200 mil investidores, e hoje a gente já está passando da marca de 1 milhão de investidores. Então, a gente tem visto aqui que o mercado de fundos imobiliários tem atraído mais investidores, isso é bastante positivo, porque melhora não só a liquidez dos ativos, também faz com que gere mais competição entre os gestores, né? Então, isso é algo bastante positivo que a gente acompanha. Em outro aspecto que eu gosto também de falar sobre o mercado, que assim como outros segmentos, outros setores, o mercado imobiliário ele funciona através de ciclos, né? Ele tem um ciclo de expansão, um ciclo de euforia, e depois também vai ter um ciclo aí de mais recessivo ou de depressão, onde a gente vai ter retornos, um risco maior, enfim, né? São situações que funcionam não só para as ações, para as empresas, mas também para o setor imobiliário, tá? E aí depois a gente até vai comentar, e algo que é bem interessante aqui no Brasil, que os diferentes segmentos, né, de imobiliários no Brasil acabam tendo
às vezes, momentos diferentes desse ciclo imobiliário. Então, pode ser que, no momento atual, laje corporativa não esteja tão bem, shopping pode estar sofrendo um pouquinho, mas galpão logístico está no momento mais interessante e por aí vai. Então, a gente vai tendo aí diferentes segmentos em diferentes fases desse ciclo imobiliário e isso torna aí o produto, né, fundo imobiliário, bastante interessante você aproveitar diferentes fases desse ciclo. Falar um pouquinho agora sobre condições macro, né, para nós investidores, por que é interessante hoje investir em fundos imobiliários, né? Então, a gente está no maior ciclo de cortes da taxa básica de juros, né, da Selic. Então, aqui tem um gráfico aqui para vocês olharem, para quem não acompanha muito o mercado, né? Então, em 2016, a taxa Selic era 14,25% ao ano, então, ou seja, investimento na renda fixa era uma maravilha, né? Você deixava lá no fundo DI, deixava lá no Tesouro Selic e ele rendia 14% ao ano sem risco nenhum. E hoje, esse mesmo investimento vai te render 2% ao ano, né, que é a mínima histórica aqui da Selic, e que, no caso, não vai nem repor a inflação do período, né? Então, isso é uma mudança bastante drástica, né, do nosso cenário macroeconômico, e isso tem feito com que os investidores tenham buscado outras alternativas de investimento e fundos imobiliários acabam sendo bastante favorecido nesse cenário. Tá? E, por fim, esse é uma tabela, né, um último slide que eu gosto de mostrar sempre, que existe um certo, vou dizer assim, um certo mito, né, em relação a investir, a comprar fundos imobiliários e investir em imóveis diretamente. Então, o brasileiro, em geral, tem uma cultura de investir em imóveis, então não sei vocês, mas pelo menos eu sempre tive aqui na minha família um tio, um avô que sempre falava que um investimento seguro é comprar terreno, comprar casa, comprar apartamento. E essa cultura de investir no setor imobiliário é muito interessante, mas acho que é importante entender quais são as vantagens em relação a você comprar um imóvel para deixar ele para alugar e investir em fundos imobiliários, né? Então, acho que uma das principais vantagens, que para mim, pelo menos, é uma bem grande, que é a questão da liquidez, né? Você consegue montar uma carteira de fundos imobiliários e ela tem uma liquidez muito interessante mesmo para valores altos, né, hoje em dia. Então, você pode montar uma carteira aí de 500, 1.000, 1 milhão de reais, e se você precisar vender essa carteira, você consegue vender, talvez não em um dia só, mas pelo menos em uma semana você consegue aí vender a sua carteira, então ter o dinheiro de volta bem rapidamente. Em contrapartida, o último estudo que a gente viu aqui da XP, em média você leva em torno de 6 a 8 meses para vender um imóvel, né? Então, se você tiver um investimento direto em imóvel, tá? Diversificação é um outro aspecto importante, né? Então, em fundos imobiliários com patrimônio pequeno, capital menor, você consegue ter uma diversificação muito interessante, você consegue participar de investimentos que você precisaria de um capital muito mais alto. Então, por exemplo, você comprar um andar de um prédio aqui na Faria Lima, né? Você precisaria de milhões de reais para poder participar desse tipo de investimento. Com fundos imobiliários, a partir de R$ 100, provavelmente você consegue comprar uma cota e já participar desse tipo de investimento. Então, tem uma diversificação bem interessante. A rentabilidade, né? Então, os FIIs, em média, essa média aqui, se não me engano, foi feita aqui foi atualizada até o primeiro trimestre desse ano, tá? Mas a média está mais ou menos nesse valor, pagam em torno de 0,58% ao mês, enquanto que os imóveis residenciais e comerciais, esse aqui é um estudo que foi feito aqui para a região de São Paulo, tá? Paga 0,37% ao mês em termos de aluguel, tá? Então, os fundos imobiliários, em termos de receita de aluguel, tendem a pagar um valor acima da média de mercado se você comprar um imóvel diretamente. Tá? E por último, essa última vantagem, até a gente vai comentar um pouco sobre isso também, que é a questão da tributação. Atualmente, os fundos imobiliários, os rendimentos que você recebe, né, os dividendos que você recebe, eles são isentos
de imposto de renda para a pessoa física, tá? Enquanto que a renda do imóvel, né, a renda de aluguel, você é tributada pela faixa aí do imposto de renda. Então, tem essas 4 grandes vantagens de você investir no mercado imobiliário, e acho que é essa a ideia aqui que a gente quer passar e agora começar a discutir um pouco mais com vocês. Tudo bem, pessoal? Vou voltar aqui para minha tela. Então, vamos lá. Vou abrir aqui eu mandei para o Danilo já a lista de perguntas, né? Mas, Danilo, tem alguma coisa que você queira complementar na apresentação que eu fiz? Tem algum comentário aí? Não, legal. Eu fiz uma postagem hoje sobre a rentabilidade do aluguel. É legal você ter tocado nesse assunto, mas é exatamente isso, 0,30 e poucos líquido mesmo. Acho que está 0,70 em alguma coisa nos últimos 12 meses, bruto, né? Aí você leva isso para a alíquota máxima. Sempre que sai, eu olho para ver se vale a pena. Não vale a pena, né? Acaba que nunca vale a pena. Quem vai fazer a conta na ponta do lápis vai ver que não vale a pena no final das Não contas, vale. né? É isso aí. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Vamos passar agora para a parte aqui do nosso ping-pong. Ter algumas dúvidas aqui que vocês passaram para a gente. E aí eu vou fazendo aqui as perguntas aqui para o Danilo. Algumas eu vou complementando aqui as respostas dele, mas vamos lá fazendo as perguntas aqui. Então, uma primeira pergunta que eu já gosto de fazer, começar com ela, e é bastante comum entre os investidores, é a pergunta de se eu devo me preocupar exclusivamente, ou se eu devo me preocupar com os dividendos que o fundo está recebendo, né, que está pagando, na verdade. Né? Então, Danilo, acho que essa pergunta talvez uma das mais que a gente mais recebe, né? Por que a gente não deve focar em quanto que um fundo está pagando? Você pode dar uma ajuda aí? Então, vamos lá. A minha sugestão sempre é que o investimento em fundo imobiliário seja visando a renda. Óbvio que a gente quer o ganho de capital, mas realmente você se preocupar com a renda, no primeiro momento, ele não vai te dizer nada sobre o investimento. Você tem que se preocupar como aquela renda está sendo gerada, né? Em comprar bons ativos, ativos de qualidade, e você vai receber renda, tá? É mais ou menos essa sequência. É muito comum que o pessoal busque o que está pagando mais e acaba comprando risco, que geralmente o fundo que tem mais risco tem um dividend yield maior. Então, a sugestão é que seja o contrário, tá? Foco na qualidade, comprar qualidade e aquela renda vai ser consequência. Se você vai se preocupar com alguma coisa, se preocupar em qualidade, acompanhar a gestão ao longo do tempo e saber que a sua renda vai variar. É um ativo de renda variável, você está recebendo renda de imóvel. Se você tivesse uma carteira de 10, 20, 30 imóveis, imagina, de vez em quando você vai ter um vago, vai ter um inquilino inadimplente e você vai receber menos dinheiro. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Só que aqui você está muito mais diluído, talvez aquelas variações sejam centavos na sua carteira, né, na sua renda. Mas vai acontecer e faz parte do investimento imobiliário. Eu gosto até também eu vi um vídeo que estava explicando, fazendo, acho que no Instagram mesmo, né, que você vê alguns investidores olhando lá o dividend yield dos últimos 12 meses, e às vezes aquele fundo teve alguma distribuição extraordinária, né, ele fez alguma operação que vendeu algum ativo, fez algum giro na carteira, enfim, que acabou gerando uma distribuição muito alta naqueles últimos 12 meses, mas que não é replicável, né? Não é algo sustentável se você olhar aí no horizonte de médio e longo prazo. Né? Então, acho que você também, eu lembro que você fez esse comentário, acho bastante pertinente, né, para tomar esse cuidado, né? Exato, exato, né? É muito comum o pessoal olhar só a última renda, né? Ah, vou investir nesse fundo porque pagou a última renda. Acho que é muito comum da galera que vem de investimento em banco, principalmente, onde você abre lá a tabelinha com todos os fundos do banco e compra só o que paga mais, sem nem se preocupar como aquele dinheiro está sendo gerado, né? O fundo imobiliário, por ele ser aquele ativo de renda variável, você tem que descobrir como aquela renda foi gerada. Isso está claro num documento chamado relatório gerencial. Às vezes um fundo, pegando esse gancho do Cetani, o fundo vendeu um prédio ontem, ele vai distribuir o lucro, e você vai ter uma renda maior, mas aquilo não vai se repetir todos os meses. Então, olhar só o que foi pago no último mês ou nos últimos meses não te diz nada sobre o futuro. O ideal é ler realmente esse documento chamado relatório gerencial, e ali vai contar uma historinha, o que o fundo tem lá dentro, o que ele está investindo, a estratégia do gestor, e vai ficar mais fácil entender o futuro daquele fundo ali.
Legal. Uma outra pergunta que sempre fazem aqui também para mim é: existem fundos mais voltados para geração de dividendos e outros fundos mais voltados para ganho de capital? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, acho que a estratégia pode ser diferente, né? O fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do resultado semestral, então ele vai ser sempre um bom pagador de dividendos. Se você consegue comprar um fundo com desconto, você identifica ali um fundo que está descontado no preço, você pode ter sim uma oportunidade de ganho de capital. Lembrando que você vai vender e você vai pagar imposto na venda, isso pode ser feito, não tem problema nenhum. Mas, de uma maneira geral, é um ativo que se encaixa melhor na sua carteira com a geração através da geração de renda. Então, as estratégias são diferentes, mas o fundo é o mesmo. Os ativos são o mesmo. É a mesma coisa de ações, né? Tem gente que compra ações para receber dividendos e tem o trade que está lá negociando, né, com frequências diversas aí para obter ganho de capital. É o mesmo ativo, estratégia diferente. Maravilha. Uma outra pergunta aqui que fizeram também, essa também é clássica, se é melhor investir em poucos fundos, né? Então você se concentrar talvez em 2 ou 3 que você conheça mais, ou tentar montar uma carteira diversificada. Qual que é a sua opinião sobre essa dúvida aí? Então, eu sou defensor da carteira diversificada. Olha só, pegar um exemplo agora recente da pandemia, né? O mercado de shoppings passou pela crise passada, lá 2015, 2016, como um ativo de grande resiliência. A distribuição caiu pouco, manteve ali a segurança do investidor em termos de renda, enquanto outros fundos, como o escritório, apresentaram aumento de vacância, etc. Mas essa crise de agora foi uma crise que as pessoas ficaram impedidas de circular e o shopping parou de vender, né? Então teve impacto na distribuição dos shoppings. Então, como o futuro é imprevisível, eu sou muito defensor da carteira. Se você tiver aí, 6 a 8 fundos, pelo menos, você consegue estar exposto nos principais segmentos e ter uma carteira que nunca vai te deixar sem renda. Se um segmento zerar a distribuição, que é praticamente impossível, nem agora na pandemia, falar shopping zerou, talvez um ou outro, mas teve uns que continuaram com uma distribuição baixa. Você nunca vai ficar com a sua carteira distribuindo zero, né? Então, isso é uma outra vantagem ainda em relação ao imóvel tradicional, né? Que quem tinha um inquilino em um patrimônio imobiliário grande de 500, 600, 700 mil, e o inquilino deixou de pagar, ficou zerado, né? E fundo Sim. imobiliário não aconteceu. E até pegando esse seu gancho mesmo, né? Você pega as carteiras bem diversificadas, você vai ter lá, se você tiver, que você fosse uma carteira aí de 8 fundos imobiliários, provavelmente, se for uma carteira com fundos multiativos, isso aí deve dar aí o quê? Uns 40 ativos diferentes, né? Para zerar o rendimento dessa carteira, teria que ser uma crise sistêmica do mercado inteiro, né? Então, seria Exatamente. algo bastante difícil de acontecer, né? Talvez até mais, né? Você tem shopping aí que tem facilmente 200 inquilinos, né? E aí você Sim, isso, pega um fundo, exatamente. sei lá, igual o VISC, que tem 15 shoppings lá dentro. Então, talvez você tenha bem mais que 40. Com Tem certeza. 40 fontes de renda, né, lá dentro da sua carteira. Perfeito. Vamos lá. Mais uma pergunta. Aqui, tem uma pergunta aqui ainda, vou dizer assim, da parte mais básica, mas acho que a gente acabou respondendo, que é a periodicidade de pagamento de dividendos, né? Então, até o Danilo acho que já comentou isso, mas só para reforçar, os fundos imobiliários, como, vou dizer assim, prática de mercado, acabam pagando mensalmente, né, os dividendos, mas isso não é obrigatório, né? Os fundos, eles são obrigados a fazer distribuições semestrais. Tá? Então, ele faz a apuração do seu resultado semestral e 95% do lucro naquele semestre ele é obrigado a distribuir para os cotistas. Tá? Mas no mercado brasileiro, como eles acabam tendo essa relação de comparação com os aluguéis, acabam adotando essa boa prática, digamos assim, de fazer distribuições mensais dos dividendos. Tá? Então, para quem fez essa pergunta, eu estou vendo algumas perguntas aqui no chat, pessoal. A gente já vai abordar algumas delas aqui, tá? Que eu estou vendo aqui que perguntaram sobre perspectiva de laje corporativa, enfim, tá no roteiro aqui, tá? Fica tranquilo que a gente vai. Se tiver alguma pergunta que eu ver aqui no chat que não estava prevista, a gente aborda aqui também. Fiquem tranquilos ali, tá? Então vamos lá. Vou fazer agora
algumas perguntas aqui, voltadas mais aqui para dúvidas em relação, acho que talvez à gestão de carteira, ou como que a gente, para quem já tem alguma carteira, às vezes tem dúvidas aí de como fazer uma manutenção dela, né? Então, a primeira pergunta que fizeram aqui em relação a isso é com que frequência que você acha que o cliente, o investidor deve revisar a sua carteira de fundos imobiliários? Tem alguma periodicidade aí que você recomenda? Então, cara, o que acontece na prática é que imóvel não é um ativo tão fácil de ser trocado assim, né? A gente não vai ver uma gestão ativa tão grande nos fundos de tijolos. Se o investidor ficar um tempo sem olhar, talvez ele perca alguma oportunidade de fazer uma compra em algo da carteira que surgiu uma oportunidade, ou de antecipar uma venda, mas dificilmente você vai ter um grande prejuízo, porque você compra um fundo que tem 15 shoppings na carteira, daqui a 6 meses ele vai ter 15 shoppings na carteira. O que pode ter acontecido? Um shopping reportou uma inundação, está fazendo uma reforma, por exemplo, né? Eu estou pegando alguns exemplos aqui, teve uma troca, uma assembleia para trocar o administrador, sei lá. Mas em termos de proteção de patrimônio, sabendo que seu patrimônio vai oscilar, esse gráfico que o Setani mostrou para trás aí da evolução dos fundos imobiliários ao longo do tempo, isso vai ficar gravado para o pessoal, né, Setani? Vai. Mas eu Bom posso mostrar de voltar novo aqui. é bom voltar e refletir sobre gráfico de longo prazo. Você vai ver que o patrimônio oscila. A galera olha o gráfico lá no comecinho, olha o gráfico 10 anos depois, o patrimônio cresce, mas não só cresce, ele oscila, né, ao longo do tempo, isso. A galera, é engraçado que o pessoal olha o ponto inicial, olha o ponto final, mas é isso aqui, olha, é esse zigue-zague ao longo da vida, e é isso que vai acontecer mesmo, entendeu? Você já entra sabendo disso. Muita gente fica preocupado, por que caiu? Olha para trás, é isso mesmo que acontece. E vai acontecer de novo. Então, se você entrar sabendo disso, se você, sei lá, a cada 6 meses sentar para revisar a sua carteira, você não vai ter grandes perdas. Se você for um investidor que vê com uma frequência maior, ou seguindo a carteira recomendada de um analista, ou lendo os relatórios gerenciais, provavelmente você vai ter oportunidade de fazer ganhos ali, de vender algo que se valorizou demais, de entrar num fundo mais descontado. Então, você vai ter um retorno melhor do que aquele seu colega que tem a carteira idêntica, mas só olha uma vez a cada 6 meses. Então, depende do que você está buscando, sabe? É que nem olhar a carteira a cada 6 meses ou olhar, fazer um acompanhamento regular, é que nem, sei lá, você correr uma vez por semana e fazer atividade física 3. No final, os dois frequentam a mesma academia, mas um é magro, o outro é gordo. O resultado depende de você um pouquinho, né? Mas, Tá assim, em termos certo. de risco, de perder dinheiro, dificilmente vai acontecer numa carteira diversificada. Maravilha. Outra pergunta aqui, acho que está meio na linha que a gente já respondeu, mas acho que vale ouvir a sua opinião. Você, quando você dá os seus cursos, assim, tem alguma rentabilidade média que você fala assim da carteira? Assim, então, se uma carteira, vou dizer assim, um investidor que está começando a montar a carteira de fundos imobiliários, qual que seria uma rentabilidade média que você vê para a carteira dele? Tem algum número mágico que você costuma falar? Então, na verdade, você vê, a rentabilidade até caiu nos últimos anos, né? Quando a gente pensa na queda da taxa de juros. Um parâmetro que eu gosto de olhar, e eu sei que não é todo mundo que gosta de olhar esse parâmetro, eu gosto de olhar a NTNB com vencimento mais longo, né? O Tesouro IPCA com vencimento mais longo. Porque imóvel é investimento de longo prazo, né? Então, o fundo imobiliário é investimento de longo prazo, porque ele distribui o lucro semestral, assim como a NTNB, o Tesouro IPCA distribui semestralmente também, paga cupom semestral. Então, ele dá um bom parâmetro de comparação. E a renda fixa é mais segura, óbvio, a gente está falando de título público federal, seria o investimento mais seguro do mercado, né, em tese. Então, o fundo imobiliário sempre vai pagar, na média, ali 1,5%, 2% a mais do que os títulos longos. Então, no momento da sua compra, é isso. Na época Certo. da crise lá de 2016, a gente comprava KNRI pagando 1% ao mês, né? Então, mas eram outros tempos. Então, a realidade de hoje é essa e a gente vai comprar a realidade do momento, né? Então, assim, Perfeito. o que esperar de rentabilidade do fundo imobiliário? Um pouco a mais do que você conseguiria num título longo, mais seguro, que também paga cupom semestral. Quanto por cento a mais? É 1,5% a 2% a mais. Se você achar um fundo imobiliário pagando muito mais, não é pagando, galera, sempre pensa assim, não é que pagou ontem, né, mês passado. Olha a média dos últimos 12 meses. Se tiver muito a mais, provavelmente tem um risco maior. 90% das vezes, mais até, 95% das vezes, você não está diante de um achado, de uma grande oportunidade. Você está diante de algo com risco que talvez você não tenha percebido. Certo. Perfeito. Né? Uma pergunta também acho que na mesma linha que eu fiz anterior, mas acho que eu já ouvi você responder algumas vezes. Na verdade, são duas perguntas
mas vou consolidá-la em uma só, né? Então, primeiro é se existe um número máximo ou ideal, né, de fundos imobiliários para estar na carteira, e também se tem se você acha que o investidor ele deve buscar ter posição em todos os segmentos, todos os setores imobiliários, ou realmente fazer uma gestão mais ativa, então, em um momento ter mais galpão logístico, depois troca para shopping. Qual que é a sua opinião em relação a esses dois pontos aí? Então, acho que depende do investidor, né? O investidor que está acompanhando a carteira, ou o investidor que segue a carteira recomendada de alguma casa de análise, ele vai acabar fazendo mais giro, sim. Surge uma oportunidade de vender alguma coisa, de trocar por outra e tal. Mas não é necessário. O investidor que quer renda, ele pode ter uma gestão mais passiva da carteira. Nesse caso da gestão mais passiva, a minha sugestão é que você tenha pelo menos os 4 maiores segmentos, que são os fundos de galpões, os fundos de shoppings, os fundos de papéis e escritórios, né? A lajes. Não necessariamente nessa ordem, mas você tenha pelo menos os 4. Aí você pode botar o 5º maior segmento também, que seriam os fundos de fundos. Então você vê com... Pensa em uma carteira de 6 a 8 fundos, você vai ter aí os 5 maiores segmentos. Por que ter esses segmentos? Porque eles existem há mais tempo. Eles existem desde que começou a indústria, basicamente. Então, é mais fácil a gente ter dados para analisar, histórico de gestão, sabendo que está indo numa linha boa de entregar o melhor resultado, os próprios relatórios gerenciais que esses fundos entregam. Os gestores querem evoluir, eles comparam as informações com outro fundo que acaba sendo concorrente, né? Você pegar um fundo de terra agrícola, por exemplo, que saiu agora, o Risa Terrasa, né? Você vai ler o relatório dele, ele é muito bom o relatório, né? Por exemplo, pegando um exemplo hipotético aqui, não estou fazendo uma elogio. Mas você vai comparar com qual? Qual outro fundo você tem para fazer? Você não tem, então isso dificulta um pouco, principalmente para o iniciante, e ninguém tem de todos os segmentos, né? Então, quando você pega lajes, por exemplo, você tem lá o HGRS, você compara com o BRCR, você compara com o RCRB, o Vino que chegou agora, por exemplo, ou o Rect que chegou agora, eles têm a régua lá em cima da indústria, ele tem que chegar com um relatório bom, né? Então, é isso que eu falo de ter os mais antigos. Para o investidor mais passivo, fica mais fácil de acompanhar tendo esses maiores segmentos que são os mais antigos, né? Acho que até você comentou um ponto que eu acho bastante interessante, que até recomendo para alguns clientes que gostam assim, de ler relatórios, né? Para você não ler só os últimos relatórios gerenciais. Obviamente que os últimos relatórios gerenciais são os melhores, né? Porque é a informação mais fresca, né? Mas se quem tem tempo, pega alguns relatórios gerenciais lá do começo do fundo para você saber um pouco da história, de como que o fundo nasceu. Você vai ver o nível de informação que tinha disponível antes e como que isso evoluiu também ao longo do tempo, né? Então a gente, pelo menos para quem gosta aí da indústria, consegue através dos relatórios gerenciais ter uma foto bem interessante, né, de como mudou, como evoluiu as informações dessa indústria, né? Exato. Vamos lá. Uma outra pergunta aqui também vou consolidar, são duas perguntas na verdade, mas eu vou consolidar em duas, que quais são os principais riscos dos fundos de tijolo e quais são os principais riscos dos fundos de papel? O que você responderia aí, Danilo? Então, o principal risco do fundo de tijolo, ó, vamos lá. Então, o maior risco de fundo imobiliário, para investimento em fundo imobiliário que eu vejo é o investidor. O investidor que corre atrás de renda, acaba comprando coisa ruim, ou se desespera, igual a gente viu agora na pandemia, auge da pandemia, a bolsa caindo, a galera vai lá, pega o patrimônio, aquele dinheiro que você economizou, você deixou, às vezes, de, sei lá, comprar um presente para o teu filho, sair para jantar com a tua esposa, fazer uma viagem, trocar de carro, levou meses, anos economizando dinheiro, entrou lá no computador, entrou lá no site da XP, digitou a tua senha, assinatura eletrônica e entregou o seu patrimônio a preço de banana para alguém. Então, a gente vê investidor fazer isso em toda crise. O cara se desespera porque está caindo, já que está caindo, eu sou obrigado a pegar meu patrimônio e entregar para alguém pela metade do preço. Então, o maior risco é o do investidor, tá? Então, eliminando esse risco que ele acaba sendo individual e você vai superar isso com estudo, com mínimo de acompanhamento, ou tendo alguém para te orientar, de repente um assessor de confiança, etc. Porque você vê, só continuando ainda nessa linha aqui, quando você está vendendo seu patrimônio na internet, na bolsa, você está vendendo para alguém, né? Para algum investidor que estudou mais que você, que está mais assessorado que você, está mais tranquilo que você. Então, eu vendi porque todo mundo está vendendo, isso não existe. Você está vendendo, alguém está comprando. Beleza? Então, eliminado esse risco do investidor, que aí é individual e cada um de vocês precisa trabalhar isso, o risco de fundo imobiliário de tijolo é o risco de você investir numa casinha de aluguel, vacância e inadimplência. Só que com fundo imobiliário você consegue ter com R$ 100 um monte de inquilino. E com imóvel físico você vai precisar de 300, 400, 500 mil reais para ter um inquilino. Então,
você tem esse mesmo risco com a vantagem de poder diluir. Os fundos de papéis é uma dívida, né? Então, o principal risco é o risco de crédito, do devedor não pagar aquilo que deve. Apesar de existirem garantias, né, lá nos fundos de papéis, esse é um risco que existe, mas se você abrir relatório, você vai ver que ele é muito bem gerenciado também. Como? Tendo vários CRIs na carteira. Você vê que os fundos de papéis têm vários papéis dentro da carteira. Ele não tem um devedor, ele tem um monte. Então, se você investe em um fundo que tem pouca porcentagem do patrimônio, 1%, 2%, 3%, em um único CRI, se aquele CRI tiver um devedor só, que às vezes não é, nem isso acontece, às vezes o CRI tem um monte de devedor, você está extremamente diluído. É claro que vai ter um calotezinho ali, vai ter um não pagamento de alguma coisa, mas aquilo vai ser absorvido pelo total, pela estrutura. E você também não vai ter só um fundo imobiliário na carteira, e você também não vai ter só fundo imobiliário na carteira. Né? Então, isso, uma coisa diluindo a outra, no final você nem sente a catástrofe, né? Vamos dizer assim, né? Um inquilino não pagou, você nem percebe, né? Um inquilino não pagou um CRI. Você acaba nem chegando em você se você não for atrás dessa informação. Com certeza, e acho que até complementa aí a sua informação aí de que nessa crise, eu lembro que lá em meados de março, abril, eu ouvia alguns clientes preocupados com os fundos de papel, falando assim, nossa, começar a ter a quebradeira, vai começar a ter a inadimplência dos fundos de CRI vão aumentar muito, e o que a gente viu, obviamente que teve um outro caso, né, de fundos que teve algum grau de inadimplência, mas acho que isso até é um outro ponto interessante, né? Tem muitos fundos de CRI em que ele consegue suportar o nível de inadimplência, né? Então, o CRI às vezes não é feito para que o cara necessariamente precisa pagar 100% dos valores, né? Ele pode aceitar aí uma inadimplência de 10% que tem alguma forma de repor esse valor, seja por fundo de reserva ou algum outro tipo de garantia, enfim, né? E a gente acabou vendo isso, né, Danilo, de Exato, exato. ter certo um temor aí do mercado ou dos investidores que teria uma quebradeira geral, mas no final os fundos de papel se comportaram bem aí, né, nessa crise. E uma coisa assim, na verdade, eu sei que não é fácil, tá? É muito fácil, é bonito vir aqui falar e tal, faz isso e tal. Mas na verdade você vai conseguir agir dessa forma, sei lá, na segunda, na terceira crise. Mas até o próprio gráfico que o Cetani mostrou dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, né, dos REITs, olha a queda que foi na crise de 2008. Vou Porque mostrar aqui foi de uma novo. outra crise, tá? Foi um outro problema que não tem nenhuma relação com a nossa indústria. Mas no final das contas, o investidor que comprou, imagina um ETF de REITs ou uma carteira diversificada mesmo, olha aquela queda maior zona ali, né? Você consegue Aqui, usar no né? mouse isso, então. O que aconteceu com o investidor que comprou aí na baixa? Ele ganhou dinheiro. Né? Então, muita gente vendeu porque o mercado caiu, era tudo catástrofe, o mundo vai acabar e dessa vez não recupera mais, só que, cara, todas as crises da história, tem muito material de bolsa, né? Falando de crise, muito material. Se vocês pesquisarem sobre a história da bolsa, vocês vão ver que o que não falta é crise. Em todas elas aconteceu a mesma coisa. Quem compra bons ativos é promoção, é liquidação, não é fácil fazer isso, tá? Se você conseguir simplesmente não vender, não entregar para alguém, você já está na frente da maioria. Mas se você compra, poxa, você consegue ter um lucrão nessa brincadeira aí. E toda crise passa. É assim com todas elas. Maravilha. Outras perguntas aqui, vamos lá. Eu sei que o mercado brasileiro aí de fundos imobiliários, pelo menos, ele é razoavelmente novo, né? Mas, na sua visão, você acredita que realmente as carteiras de fundos imobiliários, elas conseguem ter uma resiliência aí de longo prazo, 20, 30 anos, assim, pensando para aposentadoria? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que sim, talvez até mais do que o imóvel físico, né? Quando você pensa no imóvel físico, você vai ter que monitorar também, né? Assim, ó, a carteira não é para ser abandonada, né? Você vai ter que monitorar a carteira, ver se a gestão do seu fundo está indo na direção certa. E aí, se você chegar à conclusão que o gestor só está fazendo besteira, que ele está comprando imóveis ruins, a vacância está aumentando, a vacância do seu fundo é maior que os concorrentes, você vai trocar um fundo por outro. Você está trocando ali, sei lá, 3% da sua carteira total, né? Você tem uma carteira que você não vai ter sua fundo imobiliário. Você está trocando 5% da sua carteira, tá? Não é um grande problema. Agora, imagina se você está concentrando sua aposentadoria em 3, 4 imóveis. E na frente de um imóvel surgiu ali uma comunidade, uma favela, sei lá, o bairro ficou muito violento. Você vai ter que vender no prejuízo 25% do seu patrimônio. É uma dificuldade muito maior. No final, você está comprando imóvel como se você estivesse comprando diretamente, só que com uma facilidade de gestão muito maior, inclusive de substituir uma coisa por outra, se for o caso.
Perfeito. Uma pergunta que fizeram aqui nessa mesma linha sobre carteira, mas acho que eu vou mudar um pouco a pergunta. A pergunta original era se existem FIIs atrelados a outras moedas, mas não existem, né? Os fundos imobiliários são investimentos só no mercado brasileiro, né? Mas para quem fez essa pergunta aqui, acho que vale ressaltar que existem os REITs, né? Que são os fundos imobiliários americanos, e tem alguns desses REITs que são negociados através de BDR aqui no Brasil. Né? Então, para quem quer ter exposição ao mercado imobiliário americano, que é muito maior do que aqui no Brasil, e até receber dividendos em moeda, né, no caso em dólar, é possível, tá, através de investimento em BDR, né, que a Bovespa está liberando, né, a B3, desculpa, a B3 está liberando aí para todos os investidores. Né? Não sei se já liberou para todos, eu sei que tem algumas fases aí para cumprir esse processo, mas ela tem planos aí para liberar para todos os investidores de investimento em BDR. Tá? Então já é uma alternativa aí para quem busca investimento imobiliário em outra moeda. Vamos lá, acho que a gente vai aqui agora para algumas perguntas aqui voltadas mais para visão de mercado e também para perspectivas aí de segmentos, né? Então, já vou aproveitar que o Antônio também fez a mesma pergunta aqui no chat, já vou falar aqui, que qual que é a sua perspectiva para os fundos de laje corporativa com essa situação que a gente está vivenciando, especialmente a questão do home office, né? Qual que você vê que é o impacto? Você vê que os fundos aí vão ser resilientes, né? Os fundos vão se manter aí? Como que você vê essa situação, Danilo? Então, a resposta é polêmica, né? Tem gente que pensa uma coisa, tem gente que pensa outra. Então, o que eu vou falar aqui é o que eu penso, eu posso estar errado. Se eu tiver errado, não tenho nenhum problema em admitir isso também. Eu acho que o brasileiro não tem home office. Talvez diretores, grandes executivos, um profissional ou outro, eles vão ter um escritório em casa, mas se você pensar que 50% da população brasileira não tem água encanada, e a maioria do pessoal que você vai no escritório grande, cheio de baia lá trabalhando, a maioria das pessoas que estão ali, a maior parte, eles têm um salário baixo, eles não têm um local em casa adequado para trabalhar, né? Então, eu acho que isso vai ter um impacto na produtividade das empresas. É muito fácil agora, manda todo mundo para o home office, deu certo no primeiro momento, mas tudo bem, está todo mundo naquela fase de adaptação. As empresas estão tendo a própria receita dela impactada pela crise, né? Então é difícil falar que o home office impactou a produtividade, ou positivamente ou negativamente agora. A gente vai ver isso daqui um ano, dois. E eu acho que é difícil conciliar. Eu tenho 2 filhos em casa pequenos aqui, e eu tive que alugar um escritório. O último curso que a gente gravou, eu saí de casa. Eu tenho escritório em casa aqui, eu tenho escritório de casa. Mas eu saí daqui e fui para o escritório para poder, por causa do barulho, que você gravava um vídeo lá de 40 minutos, imagina, quando eu estava no finalzinho, alguém gritava, chorava, batia a porta. Ai, cara, é diferente da live se acontecer aqui agora, né? Eu tinha que regravar o material. Então, na terceira vez que você regrava, você está dando uma aula de fundo de papel, você está dando aula puto da vida, né? Então não dá certo. E para minha surpresa, eu aluguei um espaço na WeWork, cheguei lá no WeWork lotada, e na minha sala, na salinha ao lado esquerdo, eu aluguei uma salinha individual, e na sala ao lado esquerdo tinha um contador que o patrão dele mandou ele para o home office. O patrão dele devia estar em algum jornal aí falando: meu funcionário está em home office. Só na cabeça do patrão. O funcionário estava pagando do bolso o espaço em uma laje para ocupar, porque em casa ele não conseguia entregar. E se ele não entregar o trabalho dele, ele vai ser substituído por outro funcionário. É isso que vai acontecer. E no meu lado direito, tinha uma menina que ela era pós-vendas da English Town, que é uma escola de inglês. Então, a função dela é ligar para o aluno, saber como é que está o curso e tal. E ela falava a mesma coisa, ela tinha filho pequeno. Como é que ela faz a ligação de pós-venda em casa com a criança chorando, com a panela de pressão apitando na cozinha? Não dá, não funciona. Né? Então, é muito bonito na teoria. Então, você vê, algumas empresas estão nessa linha, outras não. Tem empresa que vai adaptar alguns dias por semana, outras não. E a gente vai ter exemplo dos dois casos, tá? Claro que eu estou pegando casos isolados, isso não representa um todo. Beleza, feita essa introdução aqui. Quem é de São Paulo é o lugar mais fácil de ver, mas serve para qualquer cidade. Vai dar uma voltinha no centro da sua cidade. Você vai ver que é cheio de prédio antigo, velho, ali caindo aos pedaços. Aqueles prédios antigos, velhos, já foram a coqueluche do momento há 30 anos atrás, 40 anos atrás, de repente.
E não foi o home office que fez aquilo ficar antiquado, foi a mudança no hábito das pessoas. Agora, os escritórios têm parede de vidro, mais iluminação, energia sustentável, a parede tem que passar sinal de Wi-Fi, a parede daquele escritório é dessa grossura, não passa sinal de Wi-Fi. Se quer passar cabo de fibra ótica, não passa, não serve para o cliente moderno. Então, os hábitos de ocupação de espaços mudam ao longo do tempo. Portanto, o imóvel ele não vai ser um investimento eterno, né? Principalmente escritório, talvez outros, tipo shopping e tal, tudo bem, talvez dure um prazo maior. Agora, dentro do portfólio de um fundo imobiliário, a função do gestor é, independente de pandemia, identificar a mudança nos hábitos de consumo. Vai todo mundo para o home office? Pode ir uma parte. Você acha que acabou o espaço escritório 100%? Se tiver alguma coisa, a função do gestor é identificar o que vai sobrar e botar dentro do portfólio do fundo imobiliário esse espaço. Então, os bons vão sobreviver e os maus os ruins serão eliminados aí, como já previu Darwin, né, anos atrás. E a nossa função é acompanhar. Então, não acaba. Pode ter impacto no investimento do escritório? Pode ter. Vai acabar o investimento em laje? Não vai. Todos os fundos vão sobreviver? Com certeza não. É importante acompanhar o trabalho do gestor e o que for pequenininho vai ficar para a história mesmo. Acho que você fez um bom ponto aí, que eu falo bastante, e, e acompanhando o mercado aí sempre nos últimos anos, eu vejo que é algo que eu tenho dado cada vez mais relevância, né? Que é o trabalho do gestor que vai ser testado nessa caminhada aí de médio e longo prazo, no final das contas, né? Porque, no final das contas, a seleção dos ativos depende de uma boa avaliação do gestor, né? E também essa leitura do cenário, né, de cada segmento que ele atua, também depende do gestor, no final das contas, né? Então, não adianta você só comprar talvez um fundo que esteja bem posicionado hoje, que tenha bons ativos, se o gestor começar a não fazer um bom acompanhamento, a perder essa leitura da tendência do mercado, mesmo aquele fundo muito bom, ao longo do tempo pode se deteriorar também, né? Então, eu tenho cada vez mais aí colocado pontos positivos, digamos, colocado mais relevância no papel do gestor dos fundos aí. Vamos. Mais uma pergunta aqui em relação a perspectivas. A gente falou das perspectivas de laje corporativa, agora a perspectiva de shoppings. Né? Você já meio que já deu sua opinião, mas você vê que a pandemia acabou aumentando muito o desenvolvimento, ou pelo menos empurrando, digamos, o desenvolvimento do comércio eletrônico no Brasil, né? Apesar de ainda ser razoavelmente modesto, mas você vê um risco para as operações de shopping terem aí uma redução da sua relevância por conta da pandemia ou do cenário pós-pandemia? Qual é a sua opinião aí? A gente viu muito o impacto no mercado shopping nos Estados Unidos, né? A Amazon lá fechou shopping, transformou até em depósito para eles, né? Centro de distribuição. Mas sim, a gente tem uma diferença do mercado daqui para lá, que primeiro, lá tem muito mais shopping por habitante do que aqui. Muito mais mesmo. Eu não tenho os números aqui em cabeça, mas eu consigo passar para você depois, se você quiser mandar para a galera, eu tenho esses dados arquivados aqui. Legal. E os shoppings lá são distantes, né, dos grandes centros. Então, às vezes você vai lá, um shopping fica a 15 quilômetros da cidade, 10, 12, só serve mesmo para compra. Então, esse shopping que fica a 10, 15 quilômetros da área habitada, né, daquele adensamento populacional, o cara não vai lá só para tomar um café, para cortar o cabelo, né? O cara não vai. Eu vou sair dessa lá e vou para academia no shopping daqui a pouco. Então, aqui é outra coisa. Hoje eu almocei no shopping. No Brasil, a gente tem esse hábito, né, de usar o shopping para outras coisas além de ser um centro de compra somente. É um centro de lazer, é um centro de serviço. Você vai no dentista, né? Médico eu nunca vi, mas já vi dentista. Você vai no barbeiro, você leva as crianças para passear, tem fliperama, tem parquinho, você vai na academia. É um ambiente seguro, um ambiente climatizado. Eu acho que a maioria dos shoppings vai sobreviver e não vai ter esse impacto pelo e-commerce, justamente pela mudança. A gente tem visto aí anúncio, inclusive durante a pandemia, de shopping montando feira. A gente já via feiras de animais aqui em São Paulo muito, né? Mas eu estou falando de feira de frutas e legumes, né? Esse tipo de feira mesmo. Lá no Rio de Janeiro, o FVPQ, esqueci o nome do shopping lá, o Via Parque.
Via Parque. Que fica na Barra da Tijuca, está montando um parque de diversões, né, que é o antigo Tivoli Park, que tinha no Rio de Janeiro, fechou. Então, está colocando esse parque no estacionamento do shopping. Então, de repente, uma redução de fluxo de pessoas ali, que abriu espaço, até o pessoal usando muito transporte coletivo, né, aplicativo, e abriu espaço no estacionamento, o cara põe um parque lá que vai atrair mais gente. Então, existe espaço, tem muita coisa para ser refeito e ser reinventado. Pode ser que algum shopping sofra mais? Pode ser. Mas, de novo, essa é a vantagem de investir em fundo imobiliário. Eu prefiro estar num fundo, prefiro ter 3 shoppings na carteira, cada um com 3 fundos na carteira, perdão, cada um com 15 shoppings lá dentro, 10, 12, do que pagar 500, 600 mil reais em uma loja, em um shopping. Será que vai ser aquele shopping ali que vai ser o mais impactado? Né? Com certeza. Então, no final, o gestor está fazendo esse trabalho para a gente, profissional, de monitorar o mercado, identificar a tendência, monitorar ali queda no número de veículos, queda no número de vendas, né, na receita do shopping mesmo, e fazer as alocações para entregar o melhor retorno para o cotista. Alguns fundos vão ser bem-sucedidos nessa brincadeira e outros não. Legal. Outra pergunta aqui que fizeram, que eu acho que também é bem significativa, que é em relação aos fundos monoativos, né? Então, para quem não conhece muito aqui o linguajar, fundo monoativo é aquele fundo imobiliário que investe em apenas um ativo, né? Então, ele tem só um prédio, ou às vezes só um andar de um prédio, ou às vezes mesmo tem só uma operação, e muitas vezes também só tem um inquilino, né? Então, esse tipo de fundo era bastante comum no início, né, da nossa indústria aqui, no nosso mercado, né? Você vê que para a evolução do nosso mercado imobiliário, você vê que os fundos monoativos têm espaço, ou você vê que é uma tendência os fundos maiores acabarem absorvendo os fundos monoativos? Qual que é a sua opinião? Como já está acontecendo, né? A gente está vendo aí, a TBOF teve lá, o imóvel foi vendido, né? O JSRE comprou, agora foi aprovada a venda do GRLV, o FVBI também, enfim. FVBI. Eu acho que é o que vai acontecer. O fundo mono teve um papel importante, né, no nascimento da indústria, mas ele perde um pouco o sentido no longo prazo. Deixa de ser interessante para o gestor, porque o patrimônio é menor, ele ganha em função de taxa, deixa de ser interessante para o cotista. Para que você vai comprar um fundo que tem um imóvel só, se você pode comprar um que tem vários? Quando a gente pensa em perpetuidade, né, em duração daquele fundo sendo rentável no longo prazo, pensa o seguinte: em algum momento aquele prédio vai precisar passar por uma reforma, um retrofit, né? Então, um fundo que tem 10 prédios lá dentro, ele pode se dar o luxo de fechar um e reformar. Por exemplo, a HGRE está fazendo isso agora, né? Na verdade, ele comprou já com essa intenção, e o RCRB também está fazendo isso agora. Ele já comprou com essa intenção também, mas poderia ser uma reforma de algo do portfólio. E o impacto na distribuição é mínimo. Agora, se fosse o único prédio do portfólio, seria algo mais difícil. E aí talvez o gestor não consiga reformar, e aquilo vai perder a competitividade em algum momento. Então, existem várias fragilidades, e no mercado hoje, que você tem várias opções de investimento, você comprar um fundo monoativo é só se você realmente identificou ali uma excelente oportunidade. Eu conheço muito bem o mercado, conheço essa região, está com desconto enorme, eu sei que essa vacância vai ser ocupada, porque aqui na região está sempre alto, ok, siga em frente. Agora, se você não tem esse nível de conhecimento, eu não vejo sentido. É melhor você mesmo partir para o que está mais diversificado, consolidado, e o que deu certo no mundo inteiro, e no Brasil não vai ser diferente, que são os maiores, os multi, né? Vários ativos, Sim. multi-ativos, multi-inquilinos. Legal. Vou pegar aqui uma pergunta que fizeram no chat aqui agora. Acho que na mesma linha aqui. Perspectiva dos fundos de galpão logístico, né? Imagino que sejam os fundos de galpão. E se você até tem um valor médio aí valor médio de metro quadrado desse setor, você tem essas então, informações? De locação, está saindo dos 18, 19 reais, né, aqui na região de São Paulo. Não tenho aqui quanto tem de metro quadrado, não tem esse dado, né, de quanto eles têm de metro quadrado. Eu acho que a tendência é boa, né, cada vez. A economia evoluindo, o país melhorando, e o pessoal fala, o Brasil não está melhorando, né, galera, com aquela visão de curto prazo. Cara, eu tenho 40 anos, né, quem tem menos também é fácil olhar, graças a Deus a gente tem tudo registrado hoje. Mas eu lembro de quando eu era criança, lembra lá, governo Sarney, inflação disparando, Collor, confisco de moeda. Esse Brasil já foi um caos do ponto de vista econômico-financeiro, um caos total. Então, a gente passa por problemas hoje, uma dificuldade, um risco fiscal do país. Isso é fichinha perto do que já foi, do que já aconteceu há muito tempo atrás, né? E eu gosto de lembrar que naquela época muita gente enriqueceu no Brasil fazendo a mesma coisa.
que é possível fazer hoje, tendo disciplina, poupando, investindo, comprando bons ativos, etc. A receita é a mesma para qualquer cenário, né? Mas, assim, com a economia melhorando, as pessoas consomem mais e galpão é basicamente estoque de produtos que são vendidos pelas redes varejistas, né? Tem o galpão industrial também, fábrica. Então, a demanda por esse tipo de ativo acho que tende a aumentar e os bem localizados, eles ganham porque não tem concorrência do lado, é fácil aumentar o aluguel ali, então a perspectiva é muito boa. Acho que é algo ainda que é um segmento que deve crescer bastante. Legal. Continuar essas perguntas setoriais, digamos assim, né? E eu vi que você comentou do setor do agronegócio, mas vou juntar duas perguntas aqui. Além do setor do agro, que começou agora com o fundo aí tem o Quasar Agro, tem o do Risa Terrax, né? Estão investindo nesses setores. Quais são outros setores imobiliários que você acha que faria sentido, ou você acha que seria interessante aqui ter algum desenvolvimento, alguma iniciativa em fundos imobiliários no Brasil? Você vê algum setor a mais aí? Então, eu acho assim, bom, os fundos imobiliários começaram como teriam que começar, acho que a grande dificuldade é quem vai gerir o patrimônio imobiliário, né? E a gente viu isso muito no mercado de lajes corporativos, que foi o que começou. Alguns gestores realmente eram do ramo e compraram bons imóveis, outros gestores eram apenas financistas, né? O pessoal do mercado financeiro, eles compraram qualquer coisa e colocaram no fundo. E aí, quando vem a crise, que a gente começa a perceber o que é melhor, o que é pior, o que vai andar, o que não vai. E quando a gente passa para outros momentos, eu acho que a dificuldade é quem vai tomar conta. O próprio setor agrícola, a gente teve um desses fundos agrícolas aí, fez uma emissão e não consegue alocar os recursos, porque não está achando o que comprar. E teve outro que nasceu alocado praticamente, né? Claro que a gente investe em coisas diferentes dentro do Sim, segmento sim. agrícola, mas o gestor ali é muito importante, achar o profissional que vai tomar conta. Eu acho que a indústria vai evoluir à medida que o pessoal vá encontrando, né, esses profissionais e, óbvio, encontrar, eles existem, né, mas eles têm o interesse em vir gerir fundos imobiliários, isso depende de grana, depende de pagar ele bem, depende de muita gente querendo comprar a cota do fundo para ter investidor, etc. Acho que muita coisa dá para vir. Você vê, nos Estados Unidos tem fundo de antena, tem fundo de infraestrutura, muita coisa, né? Aqui o Brasil é carente de infraestrutura, a gente não tem infraestrutura em fundo imobiliário. Acho que o próprio agro pode crescer bastante ainda. O varejo de rua, né? Vamos dizer assim, vamos nem falar varejo de rua, vamos falar renda urbana, né? Aquele imóvel que está na rua, que pode ser uma loja, pode ser um supermercado, que é algo que o HGRU faz, Uma né? farmácia, aqui no Brasil tá cheio de farmácia, né? Farmácia, né? Você vê, tudo que é rede de loja de rua mesmo, né? Farmácia, restaurante, etc. Tudo isso cabe dentro do fundo imobiliário e são segmentos ainda pouco explorados que acho que tendem a crescer. O negócio tem que ser viável, né? Eu acho que o BTG anunciou um fundo de futebol, de campo de futebol, né? De Sim, estádio, né? Que está sim. vindo. Lembrando que o estádio do Corinthians é um fundo imobiliário, né? Ele não é É o listado fundo em bolsa, imobiliário. mas a estrutura ali é de um fundo imobiliário. Então, acho que tem muita coisa. Vai tudo dar certo? Acho que não. Alguns vão dar, outros não. Uns serão bem geridos, outros não. É questão de acompanhar. Questão de acompanhar e evoluir. Mas o que você pensar é um imóvel, cabe dentro de fundo imobiliário. Legal. Fazer uma outra pergunta aqui, que essa aqui essa, acho que você já também respondeu algumas vezes, mas acho que vale sempre essa preocupação, que é a questão da tributação dos dividendos, né? Então, isso é algo que sempre você está no mercado há mais tempo que eu, mas certamente todo ano esse risco de tributação aparece para a gente conversar e responder, né? Qual que é a sua visão, então? Vamos fazer a pergunta diferente. Então, vindo a tributação, de fato, seja lá quando for, né? Vai vir ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, não sei quando vai vir, mas vindo a tributação, qual que você acha que é o impacto para o mercado de fundos imobiliários e se isso, de alguma forma, na sua visão, inviabiliza o investimento, por favor? Bom, vamos lá. Eu acho que vai vir a tributação, é questão de tempo. A grande dúvida é quanto tempo, porque todo mundo fala, vale a pena esperar? Ó, em 2015 cogitaram a tributação, né? Tem gente esperando desde 2015. Então, às vezes, o que você vai ganhar, a tributação pode acontecer ano que vem, pode acontecer daqui a 10 anos. Então, eu entendo que não vale esperar. Acho que vai acontecer em algum momento. Quando acontecer, a gente deve ter, num primeiro momento, uma redução em linha com a tributação. Então, vamos supor que seja uma tributação de 15%. Eu não sei se vai ser isso, tá? Vamos supor. Então, você vai ter uma queda nas cotações em torno de 15% para ajustar o novo dividendo e o dividend yield, né, que é uma relação ali da divisão dos dividendos pelo preço da cota,
ficar mais ou menos igual. Pode ser que haja um histerismo coletivo, como aconteceu lá em 2015, inclusive, muita gente começa a vender porque, não sei, aquela história de o mundo vai acabar dessa vez, e se a queda for maior do que a perspectiva de tributação, aí é a oportunidade de compra, né? Lembrando Certo. que isso vai abrir oportunidade para investidores institucionais. Por quê? Porque hoje o mercado imobiliário é dominado por pessoas físicas isentas. Então, nós precificamos as cotas. Quando for, não vale a pena para muito institucional, por exemplo, fundo de pensão, para queremos dizer assim, que vai ser tributado, ou uma própria, uma PJ que queira investir, enfim, eles são tributados. Para eles o mercado está precificado de tal forma que não faz muito sentido. Não estou dizendo que vai ser vantagem, né? Mas pode ser que com isso atraia mais investidores. Acho que não inviabiliza o produto. Você mostrou muito bem, de novo, aquele gráfico lá dos Estados Unidos, né, quando eu falei daqui de 2008, lembrando que lá é tributado. A gente precisa lembrar também que o fundo imobiliário não nasceu isento, ele se tornou isento em algum momento, 2005, se eu não me engano. E então, ações já foram tributadas no Brasil, depois ficaram isentas, talvez sejam tributadas novamente. A renda fixa não nasceu com essa tributação de hoje, né? A tributação já mudou algumas vezes ao longo do tempo e nada disso inviabilizou mercado nenhum. É a mesma coisa de amanhã, vai subir a alíquota para pessoa física, a máxima vai ser, sei lá, 35%, 40%. Você vai deixar de trabalhar? Vai inviabilizar o trabalho? Não vai. Você vai ter que se adaptar, a realidade é essa. E você não vai ter muito para onde fugir. O atrativo do fundo imobiliário não é porque ele é isento. Muita gente fala isso porque o cara não conhece o produto, todo mundo pergunta de fundo imobiliário, precisa falar alguma coisa, aí isento. Aí ele lembra, ó, é uma chance de investir em algo isento. Cara, você não investe porque é isento, você investe porque ele te dá acesso ao investimento imobiliário, porque você diversifica, porque ele paga a renda todo mês, porque ele tem uma valorização histórica excelente. Mesmo se você descontar ali uma tributação, você vai ver que a valorização ainda é superior às ações, ainda é superior que vários outros ativos. Então, nenhuma dessa atratividade vai acabar. Sim, você vai ter que pagar imposto, o problema não é pagar imposto. Eu gostaria de pagar muito mais imposto e ganhar muito mais dinheiro, né? Pagar mais imposto porque eu estou ganhando mais dinheiro. Óbvio que a gente vai ter um tropeço aí em algum momento, óbvio que você vai ter uma perda no seu patrimônio, e ela vai ser eterna, perdi 15% é o fim. Cara, no dia a dia da bolsa é isso que a gente está vendo, né? Na semana seguinte, no mês seguinte, no semestre seguinte, a cotação pode ser muito maior, pode ser muito menor em função de diversos outros fatores. Né? Não é algo, uma linha reta, teve lá 15%, caiu e acabou. Né? Esse 15% pode vir com uma crise e a queda ser maior, ou pode vir com uma economia bombando e não ser nem percebido, por exemplo. Né? Então, tem tanta Certo. variável aí que eu acho que você não deve deixar de investir por causa disso. E se você não for investir nisso, me conta em que você vai investir que não possa ser tributado, porque não existe. A CRI é isento, mas vai ser tributado. A LCI é isento, mas pode ser tributado. Dividendo de ação pode ser tributado. Vai ser, talvez, até antes de fundo imobiliário, enfim. Então, não tem para onde correr. Perfeito. Então, tem mais uma pergunta aqui também no chat, falando de um segmento aí que a gente acabou não comentando, fundo imobiliário residencial. Qual que é a sua opinião sobre? Você acha que é um segmento que no Brasil tem boas perspectivas? O que você vê disso? Tá começando a surgir agora, né? Começou a surgir alguns fundos aí, acho que a gente precisa acompanhar. Eu acho que, na minha visão, a maior dificuldade é você conseguir despejar o inquilino, que não é algo tão fácil. No imóvel comercial, você despeja o cara com maior facilidade. Né? Será que sei lá, o juiz vai ser sensível a despejar o inquilino de um fundo que tem 1.000 imóveis residenciais lá dentro? Talvez seja mais fácil despejar até da minha casinha. Olha, seu juiz, eu uso essa casa, esse aluguel para pagar a escola do meu filho, o cara não está me pagando. Mesmo assim, ele vai dar um tempo para botar um pai de família na rua com a família e tal, Sim, enfim, né? Agora, você imagina, quem é você, Danilo? Pode ser uma pessoa física ou jurídica, um fundo, olha, eu tenho mais 1.000 imóveis e esse cara não está me pagando, né? Então, eu não sei, sim. eu tenho um pouco de receio disso e eu gostaria de ver como é que isso vai acontecer ao longo do tempo. É diferente de um flat, que o cara não passa. Se você não paga, seu cartão magnético nem abre a porta, né? Do quarto, né? O imóvel Sim, residencial não vai ser bem assim, não. perfeito. Então, enfim, pode ser que eu esteja enganado, mas é algo que nasceu agora, pode ser que seja um sucesso, eu torço para que seja um sucesso, mas eu gostaria de eu não tenho pressa para correr atrás do que nasceu agora. Vamos esperar um aninho, dois, e ver como é que Uhum, vai ser o desempenho e a gente investe. legal. Mais uma pergunta aqui, falando aqui sobre FOFs, até depois acho que vale a pena te entrar um pouco nisso, falando que você vê que
o FOF pode ser uma boa alternativa para aquele investidor que tem um perfil mais passivo, né? Então, assim, eu não quero ficar acompanhando o relatório gerencial de 6, 7 fundos, né, de uma carteira, eu quero investir num FOF e segurar ele lá para fazer aí segurar para o longo prazo. Mas você vê que os fundos de fundos são uma alternativa para quem tem essa perfil mais passivo? Eu acho que sim, acho que pode ser. Eu sempre sugiro, inclusive, que quem vai começar a investir em fundo imobiliário faça um test drive através dos FOFs, né, que são fundos que investem em outros fundos, justamente porque você já está entrando numa carteira diversificada e tal. É um estudo que precisa ser repetido. Faz um tempo que eu fiz isso e já outras pessoas fizeram. Acho que o Baroni tem um estudo desse também, muito mais completo do que eu fiz aqui no Instagram, inclusive. Mas muitos FOFs perderam para o IFIX, né, no longo prazo, né, que é o nosso principal índice aí de fundos imobiliários hoje. Você tem que tomar cuidado, assim, ou não é que você tem que tomar cuidado, você tem que estar muito ciente, assim, olha, eu não quero acompanhar no mercado, ou eu não quero comprar a carteira de um analista profissional que custa R$ 25, por exemplo, né? Ou seguir a Uhum. carteira da corretora, né? A própria XP tem carteira, né, Cetânia, se eu não me engano. Sim, tem Então, sim. que é feita por um analista profissional. Olha, eu não quero seguir a carteira. Então, eu vou investir em FOF por comodismo e vou abrir um pouco mão da minha rentabilidade, ok. Né? Agora, você tem que estar bem claro, ninguém é criança, sabendo que se você está tendo menos dedicação, o seu retorno vai ser menor. Mas pode sim ser uma alternativa para compor sua carteira diversificada, pode ser uma opção, você estando ciente do que você está fazendo. Né? E você vai ter, necessariamente, eu acredito que você vai ter um desempenho menor do que se você seguir a carteira de jornalista profissional, por exemplo. E nessa mesma linha, a gente tem visto aí a discussão sobre lançamento de ETFs, de fundos imobiliários. No caso, Uhum. a gente ainda não tem de fato uma ETF, mas a gente está tendo alguns fundos passivos, né? A Suno lançou a dela, o Banco Inter lançou o fundo passivo dela. Você vê isso com bons olhos também, esses fundos passivos? E, na verdade, você vê, olha, algo que eu divulguei errado. E hoje eu fiquei sabendo que não. Agora à tarde eu fiquei sabendo que não. O fundo da Suno nem é da Suno. Eles estão seguindo o índice da Suno, mas eles fizeram tanto barulho que eu achei que a gestora deles estavam lançando. E não foi a gestora deles que lançou. Foi uma outra Nossa, gestora que lançou. Eu mesmo fiz essa divulgação errada. Lançou seguindo o índice deles. Eu acho legal. positivo, acho que esses fundos, tanto o índice da Suno quanto do Banco Inter, tendem a performar melhor que o IFIX, porque tem coisas melhores do que o IFIX ali dentro. Certo. Então, eles tendem, assim, a trazer um retorno melhor ao longo do tempo. E será uma opção para o investidor, com certeza. Legal. Fizeram uma pergunta aqui até um pouco mais técnica, digamos assim, que é sobre a CVM, né, começar a liberar derivativos para fundos imobiliários. Você acha que, primeiro, qual que é a sua opinião? Se você acha que isso vai ser positivo ou não para a indústria, né? Então, o cara poder operar vendido, eventualmente ter opções com fundos imobiliários, e se você acha que isso pode mudar muito a característica da volatilidade, né, dos fundos imobiliários, ou seja, a gente talvez tenha uma liquidez melhor, mas aí também pode ter uma volatilidade maior por conta aí de você ter derivativos agora, né, no mercado. Qual que é a sua opinião? Eu acho que é importante para o desenvolvimento da indústria. Eu sou favorável a que tenha derivativos, sim. Operar vendido acaba sendo até para quem é buy and hold, né, tradicional no fundo imobiliário, ele consegue, inclusive, alugar as cotas dos fundos imobiliários, né? Alugar as Sim, cotas e ter uma isso, rendinha isso ia ser bom. maior em cima disso. Em termos de volatilidade, eu acho que bom, vai aumentar a liquidez, o que é positivo. Inclusive, vai atrair muito institucional que não investe porque a liquidez é baixa. E em termos de volatilidade, eu acho que, cara, essa estratégia que eu sugiro que as pessoas tenham, lógico que ela não é única, não é obrigatória para fundo imobiliário, né, de fazer o buy and hold tradicional, pouco importa a volatilidade que está tendo, cara. Acho que a gente precisa focar mesmo na renda que ele distribui e queda é oportunidade. Queda em coisa boa é oportunidade. Né? A mesma coisa que a gente já faz com ações, buy and hold em ações também, para dividendos, e tem todas as opções aí, derivativo, para vendido, opção de aluguel de ações. Cara, isso não atrapalha em nada, né? Muito pelo contrário, a indústria só se desenvolve. Eu acho que é vantajoso, sim. Inclusive para os Legal. FOFs, né? Que vão poder fazer essas operações com derivativos e ter uma Ex- alternativa aí de rentabilizar mais. Exatamente. Hoje os FOFs acabam ficando muito presos em seguir o mercado, né? E acaba que, por exemplo, numa crise como a gente teve aí, os FOFs acabam não tendo nenhum mecanismo de proteção, né? Acabaram Exato. perdendo patrimônio por conta disso, né? Isso é um bom ponto mesmo. Um,
estamos encerrando aqui com as perguntas, então até vou falar aqui para o pessoal aqui, que, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, manda no chat, tá? Do nosso roteiro, pelo menos aqui, estamos chegando às últimas aqui, só para avisar. Fizeram uma pergunta aqui, também meio técnica, mas eu já vi você respondendo outras vezes, que é a famosa relação preço-valor patrimonial, né? Que a gente vê muitos analistas falando sobre essa relação e que acho que é meio que quase um consenso que preço comparado ao valor patrimonial, pelo menos para fundos de papel e fundos de fundos, é um indicador interessante para ser acompanhado, né, para você considerar, não usar ele isolado, mas você considerar isso na sua análise, mas para fundos de tijolo, ele já não é tão legal. Queria que você desse a sua opinião aí, até talvez explicasse um pouquinho mais também o que é o famoso PVP aí para o pessoal. Legal, legal. Então vamos lá. O PVP é uma métrica que relaciona o preço da cota, vamos falar da cota, né? Pelo valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? O patrimônio líquido, né? O que tem ali dentro, basicamente? Então, dentro de um fundo de fundos que tem cotas de outros fundos e dentro de um fundo de papéis que tem os CRIs, como eles são negociados a mercado, são negociados lá na bolsa, vamos pensar assim, fica fácil da gente saber quanto eles valem, né? Um fundo de tijolo ele tem um imóvel lá dentro. Esses imóveis passam por avaliações anuais e como você sabe do próprio imóvel que você mora, ele não vale necessariamente o que você acha que ele vale, ou o que o corretor diz que vale, ou o que o teu vizinho diz que vale, né? Ele vale quanto o mercado paga, né? Então você pode ter uma estimativa, mas você não sabe esse preço real. Você sabe no fundo de fundos, por exemplo, que lá dentro tem cotas de outros fundos, e elas foram negociadas ontem. Os CRIs também, que apesar de ter uma liquidez menor, o administrador tem critérios para chegar ali mais próximo do que seria um valor real de mercado. Então, a minha principal ressalva de usar o PVP, eu sugiro que use para fundos de fundos e sugiro que use para fundos de papéis. Por último, primeiro você analisa a qualidade, olha o que tem na carteira, para depois olhar o PVP, porque é uma métrica relacionada a preço, a gente deixa por último. Às vezes você vai olhar um PVP atrativo e está comprando coisa que só tem, um fundo que só tem coisa ruim lá dentro. O PVP estava legal, pode ir daí, né? Você tem que comprar coisa boa, tem que comprar qualidade. Então, deixa por último. E no fundo de tijolo, se você usar, utilize como parâmetro auxiliar, porque pode ter essa defasagem, né? Esses dias até eu fiz uma postagem no Instagram e teve um colega aí, colega mesmo, que até discutiu lá saudavelmente, que ele já foi avaliador imobiliário, e ele fala, não, mas a avaliação que a gente tem é muito rigorosa dos imóveis. Realmente mas você pensa o seguinte, é muito rigorosa mesmo, mas o imóvel que foi avaliado em dezembro do ano passado, quando a perspectiva de recuperação econômica do Brasil era não faz muito sentido com a avaliação hoje, né? Essa avaliação é feita projetando o aluguel 10 anos para frente, trazendo aquilo a valor presente. Então, essa defasagem é algo interessante. Outra coisa é que a gente precifica muito o fundo ali pela renda que o fundo gera, principalmente no fundo de tijolo, onde o gestor não vai girar tanto a carteira. Mas e no FOF, no fundo de papel, também não é pela renda que o fundo gera? Mas são ativos muito mais líquidos, que o gestor sai dele amanhã se a coisa ficar ruim. Num fundo de tijolo tradicional não funciona assim. Ele não vende um imóvel que vale, às vezes, bilhão, na casa de bilhão, do dia para a noite. Então, às vezes, um imóvel... Você vai contar 2 imóveis, um do lado do outro na Faria Lima, e dentro de um fundo imobiliário, eles estão desempenhando de maneira diferente, porque o gestor está fazendo uma gestão diferente, está lidando com inquilinos de maneira diferente. Então, você avaliar o fundo de tijolo só pelo preço que um avaliador avaliou o imóvel que está lá dentro, na minha visão, faz pouco sentido. Eu sei que tem gente que gosta, e isso acaba sendo uma grande polêmica. A minha sugestão é não usar. Danilo, vou usar o quê, então? Pensa na renda que o fundo gera, tá? Olha a média dos últimos 12 meses, exclui ali um não recorrente. O que é não recorrente? É uma venda no imóvel, ele é obrigado a distribuir o lucro. Um inquilino que avisou que vai sair e pagou uma multa. Isso está escrito no relatório gerencial. Se você lê 2, 3 relatórios para trás, você vai identificar esses não recorrentes, você elimina eles e faz uma média dos últimos 12 meses, por exemplo. Aí você vai calcular o dividend yield daquele fundo de tijolo, tá? O fundo está pagando 7% ao ano. 7% ao ano é bom ou ruim? Beleza, vamos olhar lá quanto que a NTNB está pagando. Tá? O Tesouro IPCA com vencimento mais longo, hoje é 2055. Você sabe de cabeça aí, você deve estar pagando em torno de 4%. Acho que é um pouquinho mais de 4%. Isso, então, exatamente. 4,1, 4,2. Então vamos 4%, 4%. Isso, 4%, para a gente fazer uma conta aqui de padaria. Então, se você encontra um fundo imobiliário pagando um pouco mais, a média é isso mesmo, é 2, 1,5 a 2. Então, vai dar ali 6, às vezes 6,5, às vezes 5,5, vai ser essa faixa.
pô, você está entrando num fundo que tem uma rentabilidade interessante. É mais ou menos isso. Estou falando de fazer uma precificação aqui bem simplista, tá? Para você ter uma ideia se o fundo está numa Tranquilo, faixa de compra boa, né? maravilha. Acho que veio uma última pergunta, pelo menos que veio para mim, veio até no WhatsApp, e eu Uhum. vou aproveitar aqui para responder de uma outra forma, que é para dar um exemplo aí de algum relatório gerencial, né, a gente abrir e tal. Então, eu vou abrir aqui, Danilo, pelo menos um Tá. relatório que eu gosto, tá? Que é de um fundo de fundos, que é da VBI, é um fundo de fundos Hum. novo. Então, pessoal, isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, nada disso, pelo amor de Deus, tá? Só estou pegando um fundo de fundos como um relatório que eu conheço para apresentar para vocês, né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Então, isso aqui é um relatório gerencial do RVBI, é o FOF, né, o Fundo de Fundos da VBI. Então, ele tem aqui na primeira parte os comentários da gestão, então ele dá um cenário macroeconômico, fala um pouco do desempenho do fundo, né? Aqui do lado esquerdo, eles dá toda a característica do fundo, então fala sobre taxa de administração, patrimônio líquido, enfim, né? Depois, isso aqui é uma coisa que eu acho interessante, que às vezes alguns clientes perguntam para mim e parece que a gente prevê o futuro, mas não é. Na verdade, a gente só está lendo os relatórios gerenciais, né? Então, tem alguns relatórios gerenciais de alguns fundos de fundos que eles dão, por exemplo, uma projeção, o planejado, ou pelo menos o objetivo que aquele gestor tem em relação à distribuição de dividendos, né? Não significa que ele vai atingir, mas esse é o objetivo que ele está marcando e como que ele está em relação a esse objetivo, né? Então, você está vendo aqui que o RVBI ele está conseguindo até superar os objetivos dele em termos de distribuição, né? Tava planejado, por exemplo, entregar 53 centavos em agosto, pagou 58, setembro é 58, pagou 60 centavos, né? Então, é, é uma forma interessante. Depois ele dá um detalhe aqui em relação ao cenário de dividendos, né, do resultado que ele teve durante o mês. A evolução do ganho de capital por cota, isso aqui é uma informação que nem todos os fundos de fundos apresentam, mas aqui do RVB acho legal, que ele está mostrando aqui da posição que aquele fundo tem em termos de cotas, o quanto que ele tem potencialmente para realizar de ganho de capital, né? Ou seja, se aquele fundo liquidasse todas as posições dele naquele mês, o quanto que ele geraria de lucro, né? Então tem um lucro, tem um ganho de capital relevante aqui esse fundo. Fala aqui de panorama de mercado. Os relatórios de fundos costumam ser bem educativos, acho que são os mais legais de ler, pelo menos na minha opinião. Aqui está falando política de interesse. Depois, os fundos têm uma mini DRE, que mostra então o resultado mensal e o acumulado do fundo, então você consegue ver, ó, receita total do fundo em setembro foi de 1 milhão, aí o lucro que ele teve foi de 877 mil, então tirou aqui as despesas, né? E o quanto que ele distribuiu foi 864, ou seja, teve aqui 13 mil reais que foi para uma reserva de contingência do fundo aqui, então esse foi o resultado dele, né? Então você consegue ver uma DRE bem legal para quem gosta aí de análise financeira. Aí o histórico de dividendos, e aqui acho que vou chegar para a parte final, que acho que é a parte que todo mundo gosta aqui, né? Você vê aqui depois a carteira do fundo, como que ela está dividida por exposição setorial, né? Então aqui tem as diversas posições do fundo em termos de setores, e no final aqui tem a exposição por ativo, né? Então você vê a carteira do fundo mesmo, como que o fundo está dividido por posição mesmo, né, todas as principais posições do fundo, tá? Ele fala que as movimentações que ele fez no mês, o que ele vendeu, o que ele comprou, isso também é bem legal para acompanhar, detalhamento de todos os ativos, e no caso desse relatório especificamente, por que eu gosto desse relatório da VBI, é porque ele sempre tem meio que um resumo, um racional das principais alocações que ele fez, ou que o gestor tem na carteira. E aí é legal você dar uma lida, porque tem coisa que você pode ler e concordar, tem coisa que você pode achar que o gestor está puxando a sardinha para o lado dele, enfim, né? Mas é legal dar uma olhada aqui no qual que é o resumo, os destaques que o gestor está fazendo em relação à alocação da carteira dele. Tá? Então, eu gosto bastante aqui do relatório da VBI por conta disso, acho que é uma recomendação. E aí eu vou aproveitar aqui um outro comentário que me mandaram aqui no WhatsApp,
pegar esse seu exemplo aí, falar, Danilo, de pegar o histórico de dividendos, né, e como que faz para ver um dividendo extraordinário, eu vou abrir aqui o site do Clube FI, que eu sou da velha guarda, eu gosto do site do Clube FI, apesar de ter outros Muito sites bom. aí. Esse aqui isso aqui é o exemplo aqui da distribuição de dividendos do HFOF, que é um fundo de fundos que é bastante conhecido no mercado, teve bastante bastante divulgado, né? E aí você consegue ver alguns exemplos aqui, que por exemplo, aqui em janeiro desse ano ele pagou R$1,40. E aí, provavelmente, o cara que comprou aqui em fevereiro, algumas pessoas, investidores que compraram aqui em fevereiro, acharam que o fundo ia pagar próximo desses 1,40, mas isso aqui não foi. Isso aqui foi uma situação específica, né, do HFOF, que teve uma operação que ele participou. Aliás, acho que foi do TBOF mesmo aqui, né, se não me engano, que o, que Pode ser, o, pela data pode ser. é, que o, que o que o HFOF tinha posição em um fundo que foi vendido para outro, foi incorporado para outro, então ele realizou um ganho a mais nessa operação e por isso que distribuiu aqui um dividendo bem alto, mas e até manteve aqui uma distribuição bem interessante e agora reduziu, né? Mas para quem acho que consegue olhar aqui a distribuição de dividendos de uma forma mais ampla, não olhar somente curto prazo, consegue identificar esses picos e descartar esses picos, né, da análise. Acho que isso que é o seu comentário, né, Danilo? Não Exatamente. fica... A maioria dos sites pode ser o Funds Explorer, pode ser o Clube FI, pode ser o Status Invest, ou se você não quiser seguir nenhum, se você busca os dividendos anteriores, você vai ver que teve um pico em um mês ou outro. Pode ter tido, né? Se aquilo saiu muito da média, tem que ter um motivo. Vai lá olhar o motivo, né? Aí, se aquele motivo for algo extraordinário, você vai eliminar. É isso. Basicamente É, isso. exatamente. Aí até vou pegar agora só um outro exemplo para fazer um contraponto de um fundo que é meio reloginho, né? Esse aqui é o HGLG, né? Ele aqui no finalzinho está pagando menos, aqui até tem um motivo para pagar essa queda de distribuição aqui por conta da emissão, que está alocando aqui o capital, mas você vê aqui no histórico aqui de 12 meses, né? Um fundo reloginho, né? Pagou 78 centavos em 11 dos últimos 12 meses, né? Então, esse já tem uma estrutura bem diferente de outros fundos aí que, em termos de constância, né, ou de política não, né, de modelo de distribuição de dividendos de outros fundos, né? Então, acho que vale para quem está começando a investir tomar um tempinho e olhar esses gráficos, né? Aliás, esse aqui do fundo do Clube FI, você até pode, por exemplo, consolidar aqui por anos ou por semestre. Então, por exemplo, eu gosto às vezes de ver por semestre, né? Que aí dá uma visão legal. Então, você vê que até mesmo entre diferentes semestres não teve grande variação, né? Então, é uma forma interessante porque o fundo no final tem que fazer a distribuição semestral. Então, acho que são ferramentas aí que os investidores podem utilizar. Exato. Pessoal, acho que o tempo aqui agora tá acabando. Eu vou deixar aqui, na verdade, Danilo, para você fazer aí um pouquinho aí dar um tempinho mais para você divulgar um pouco mais do seu trabalho, falar um pouco aí acho que do Ticker 11, né, que é um site que eu gosto pra caramba, eu converso pra caramba com o Marcos, mando mensagem para ele lá sobre melhorias, e é o cara super legal também, super gente boa do mercado. Fala um pouco mais do seu trabalho aí e das novidades que vocês estão aprontando. Você falou que vai ter uma carteira recomendada, né? Por favor. Exatamente. Então, eu botei no site, botei no chat lá o endereço do site, tá? ticker11.com.br. Então, o que a gente faz hoje? Na verdade, a gente tem um curso que vocês encontram lá no site, que é o nosso curso imobiliário, e a gente faz um trabalho de acompanhamento de mercado. Então, para quem não quer acompanhar o mercado, por R$11 por mês, a gente envia para vocês todo domingo um PDF com todas as métricas, todos os fatos relevantes, principais pontos dos relatórios gerenciais. Então, é uma maneira de vocês acompanharem o mercado de fundos imobiliários. Vocês conseguem fazer assinatura lá no site também. Nosso objetivo em 2011, em 2021, desculpa, ter uma carteira recomendada, né? A gente fazer recomendação de investimento, coisa que a gente ainda não faz. Se você vai lá no site, ele tem um botão ali no menu carteira recomendada. Ali, na verdade, é um link para a carteira de um parceiro
que é o Rodrigo Medeiros, ele faz recomendação de investimento. Certo. Então, na verdade, hoje a gente divulga de tanta solicitação, acho que de cada, sei lá, de cada 10 pessoas que entram no site, 9 estão querendo compra o quê, né? Como a gente ainda não faz, a gente deixa um parceiro ali, um link. A gente deve ter esse serviço ao longo de 2021. Então, por enquanto, a gente tem ali no Boletim Ticker 11 o nosso boletim, que é esse informativo, por R$11 por mês, e tem um curso, né? Um curso aí. E o meu Instagram, a gente está lá respondendo perguntas, fazendo post educacional o tempo inteiro, então é só acompanhar lá também, @DaniloG Bastos. E estou sempre por lá, é um prazer, estou sempre nos stories abrindo a caixinha de pergunta lá e tirando a dúvida da galera. Eu Oi, vou deixar aqui também lá. deixa eu deixar meu elogio também sobre o site do Ticker 11, porque nesse, especialmente pós a pandemia, a gente teve aí uma enchente de emissões de fundos imobiliários. Tem a tabela de emissões, não esqueci de falar dela. Isso. E o que a gente como assessor a gente recebia de demanda de cliente perguntando qual que é a data daquela emissão, qual que é o valor mínimo, não sei o quê, e para compilar tudo é difícil, até mesmo a XP às vezes tem emissão que ela participa, tem emissão que ela não participa, então não tem essas informações de bate-pronto, e aqui no site do Ticker 11, acho que de todos os sites que eu acompanho aqui, acho que é o que tem as informações de uma forma mais organizada, então, só para dar um exemplo aqui do HGRU, você tem aqui o valor o preço da cota na emissão, qual que é a proporção, a data base, o período de preferência que já foi, período de oferta pública que vai começar a partir de amanhã, e tem até os links aqui para você acessar os documentos diretamente para quem quiser. Então, esse site, para quem gosta de acompanhar as emissões que podem ser boas oportunidades de alocação aí para os clientes, né? Acho que faz bastante sentido você ficar antenado, salvar esse site aí nos favoritos de vocês aí. Show de bola. Pessoal, quero então fazer um encerramento aqui. Danilo, tem mais alguma coisa aí que você queira? Não, só agradecer o convite aí, falar que estou à disposição de todos aí, é um prazer participar. Não, eu que agradeço aqui, Danilo, pelo seu tempo e pela sempre a sua didática aqui. Eu gosto muito, eu já falei isso para você, mas gosto muito aí de acompanhar seu trabalho, o trabalho do Marcos. Valeu. E a gente espera aí que a gente tenha outras oportunidades aí de bater novos papos aí com nossos clientes aí. Show de bola, só Pessoal, chamar. com certeza. Pessoal, então, agradeço aí a participação de todo mundo. Eu vi que teve algumas pessoas mandando mensagem aqui para mim no meu WhatsApp. Então, se tiver alguma pergunta a mais aí que vocês tenham que a gente não consegue cobrir, para a gente não segurar o Danilo até as 9 da noite, até a meia-noite aqui, a gente poderia ficar conversando, mas vamos encerrar por agora. Mas fiquem à vontade para mandar mensagem diretamente para mim, tá? Que eu vou tentar responder o maior número de perguntas possível. O Carlos está colocando aqui o meu e-mail no chat também, então podem mandar por e-mail, ficar à vontade, tá? E então, te agradeço a participação de todo mundo, espero que vocês tenham aproveitado. Então, Danilo, novamente, muito obrigado aí. A gente vai se falando, então. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite para vocês aí.